Pessoal, tudo bem? Olha, nós estamos voltando aqui de alguns atendimentos a presídios aqui da região de Taubaté e eu estava justamente discutindo esse assunto que eu vou tratar aqui brevemente com vocês, porque é uma coisa que acontece muito na prática e que eu vejo quase que diariamente, né? Que é essa questão de penas aplicadas, penas de prisão aplicadas no regime inicial fechado, quase que como regra, quando a pessoa está sendo acusada, às vezes, de tráfico de drogas, associação ao tráfico, enfim, independente do tipo de acusação, o que acontece é que, em regra, as penas até 4 anos de reclusão, elas são cumpridas em regime aberto, ou seja, na prática a pessoa nem presa fica. Entre 4 e que não ultrapasse 8 anos, o correto, a princípio, seria aplicar o semi-aberto. E acima de 8 anos, aí sim as questões aí de penas obrigatoriamente, começando sempre no regime fechado. Ocorre que muitas vezes, e repito, isso acontece muito, juízes aplicam a pena em regime inicial fechado para quem pegou às vezes 5, 6, 7, 7,5, até o teto de 8. Mas para que isso seja feito na prática, colocar alguém em regime fechado em uma pena que não ultrapasse 8 anos, o juiz ele tem que dizer pormenorizadamente, explicar, fundamentar muito bem essa sua decisão de colocar a pessoa no regime inicial fechado. E muitas vezes isso não acontece. Eles justificam às vezes dizendo que o crime é grave, é crime hediondo ou crime equiparado a hediondo, como o caso do tráfico de drogas, então tem que ser o regime fechado. Outros dias eu vi no processo que eu cuidei, numa pena de 7 anos inicial, onde o juiz ele disse que aplicaria o regime inicial fechado. Aliás, uma decisão também já de 2º grau, os juízes e desembargadores falaram isso, que teria que ser no regime inicial fechado, porque a lei tal dizia que tinha que ser crimes equiparados e crimes hediondos. Tal lei dizia que o cumprimento era obrigatoriamente no inicial fechado. Mas essa lei já havia sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo, salvo engano, em 2016. E mesmo assim, em 2022, no ano passado, eu vi isso acontecer, de um desembargador, no caso, utilizar a fundamentação para regime fechado numa lei que já está totalmente superada a discussão quanto à sua inconstitucionalidade. Então, para não me alongar muito, é apenas para dizer que quando uma pena entre 4,5, 5, 6, 7, não passa de 8 anos, ela começa no regime inicial fechado, o juiz ele tem que fundamentar no caso concreto, naquele caso, por que no caso daquela pessoa o regime tem que ser o inicial fechado. Caso contrário, a regra é a aplicação do regime inicial semi-aberto, não importa o delito. Principalmente quando o caso que mais se encaixa aqui, tá? Muitas vezes é a questão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele é um delito que não é praticado mediante violência, mediante grave ameaça. Não é um crime violento. Então, não se justifica por si só dizer, o tráfico é um crime grave. Tá, mas é grave, mas o que fez ficar tão grave naquela circunstância, com aquela pessoa, naquela ocasião? Então, muitas vezes a pessoa é condenada num tráfico, se for primário, e não tiver o redutor lá da pena, que é o chamado tráfico privilegiado, que pode fazer a pena cair para 1 ano e 8 meses, mas isso é um assunto para outra hora. Muitas vezes a pessoa pega 5 anos,
e o juiz põe para a pessoa começar a cumprir no regime inicial fechado. A progressão é por 2/5, então praticamente a pessoa fica 5 anos em regime totalmente fechado, sendo que o certo seria ter aplicado o regime semi-aberto e não o fechado, certo? Então são algumas considerações aí para que as pessoas identifiquem na sentença condenatória, na fundamentação, e isso passa batido muitas vezes, porque os juízes, desembargadores, enfim, eles não dão tanta atenção nesse ponto na hora em que estão fazendo uma sentença. Coloca-se lá muitas vezes regime fechado e ponto final, não se dá uma explicação do porquê, mas tem que explicar, e esse é o posicionamento dos tribunais superiores, STJ e STF, que estão se consolidando aí nos últimos tempos, né? Se cabe semiaberto, tem que ser o semiaberto. Se não é, se for para caso de fechado, tem que justificar e muito bem o porquê desse regime fechado, tá bom? Um abraço a todos aí, vamos que em frente.